nossas armas para vencer esse tempo é a água, é o sabão, é o álcool gel, é a máscara. Em casa, se cuidando. Um abraço a todos pela audiência, um bom final de semana e que Deus abençoe todas as famílias que estão neste momento passando por dificuldades, principalmente aquelas pessoas que estão lá no hospital passando por uma dificuldade. Que Deus, nosso Senhor, passe a mão nessas pessoas e que Maria passe na frente. Um abraço e um carinho a todos e até sábado que vem com o programa Clarim Campeiro. Ensine, não cobro nada, depois que meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois sou do tempo que os outros ainda gostavam de mulher. Música, esporte, notícias, utilidade pública. Rádio Tia Alegrete, mais de 7 décadas no ar. Transmitindo de Alegrete, Rio Grande do Sul. ZYK 210, 590 kHz, 5 kW. Para o Brasil e mundo, via internet. Esta é a Tia Alegrete, uma emissora pertencente à Rede Tchê de Comunicação. Quer concluir o ensino médio e obter uma formação profissional? O Instituto Federal Farroupilha tem uma oportunidade para você. O Campus Alegrete oferece o técnico ProEja em agroindústria, um curso gratuito e de qualidade, com aulas à noite. As inscrições vão até 23 de março por e-mail ou no campus. A seleção não tem prova. Saiba mais em iffarroupilha.edu.br/proeja. Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Yara, líder mundial em nutrição de qualidade, tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Yara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade. Todos os sábados na Tia Alegrete, das 12 às 13 horas, Cidade Rural. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Patrocínio TRR Caverá, Alvorada Sistemas Agrícolas John Deere, Autopeça Cidade Alta, Posto Taquito é Rede Origem e Caal, juntos somos fortes. Boa tarde, estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 20 de março de 2021, agora são 12 horas e 3 minutinhos e a temperatura é de 25 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. É um prazer enorme estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, eu estarei todos os sábados aqui na sua Tchê Alegrete, do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Marcelo Castro. Marcelo, Cidade Rural, tem a força de quem?
Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Senhor associado e produtor, somos a CAAL e temos um compromisso: receber e armazenar o arroz com eficiência e rapidez. As nossas equipes estão preparadas e a unidade industrial pronta para esta safra. Somos centenas de pessoas comprometidas com você. Somos a CAAL. Juntos somos fortes. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Neste mês de março, o TRR Caverá completa 40 anos ao lado do produtor rural. São 4 décadas fornecendo o melhor em óleo diesel, graxas e lubrificantes, para que o agronegócio de Alegrete e região nunca deixe de prosperar. Infelizmente, não poderemos comemorar como gostaríamos, mas deixamos registrado nosso profundo agradecimento a todos os amigos e clientes que há tantos anos seguem fiéis ao nosso comprometimento com o campo. Seguiremos firmes a escrever nossa história. TRR Caverá, há 40 anos ao lado do homem do campo. Cidade Rural, 12 horas e 8 minutinhos. Para quem ligou o rádio agora, você está aqui nas ondas da Tia Alegrete. E também você pode nos assistir pelo Facebook e também pelo YouTube aqui da Rádio Tchê Alegrete. Já está comigo no estúdio Gilberto Pileco. Veio hoje, saiu um pouquinho da quarentena, Gilberto, para nós conversarmos, né? Todos nós aqui nos cuidando desde o início, e hoje o Gilberto veio para a gente falar um pouquinho mais sobre a comercialização do arroz e já está na ponta da linha, Gilberto. Seja bem-vindo. O professor Luiz Carlos Molion, que ele é doutor em meteorologia e atendeu mais uma vez o pedido de todos os produtores de Alegrete e região. Boa tarde, professor, seja bem-vindo e muito obrigada por se disponibilizar a conversar conosco. Boa tarde, é um prazer estar de volta conversando com vocês sobre esse aspecto que é muito importante, né, para o produtor rural, não só
Para todos nós, não é mesmo, professor? O senhor esteve conosco... De maneira geral, né? Isto, conversando, que afeta em tudo, né? Conversando conosco no dia 28 de novembro, não é mesmo, Gilberto? Nos passou aí os seus prognósticos, que, mais uma vez, o senhor foi bastante assertivo. E agora eu vou deixar a palavra para o Gilberto conversar um pouco com o senhor. Boa tarde, professor Molhão. É uma grande satisfação. E nós... muitos produtores aqui da nossa região estão ansiosos para ouvir o senhor de novo, porque o senhor foi bastante assertivo e tem sido, na sua história, bastante assertivo, mas o que o senhor comentou do mês de dezembro e janeiro aconteceu, o senhor nos alertou que fevereiro e março ia ser mais seco, está acontecendo. E aí nós queremos saber o seguinte, professor, para o senhor entender o que o nosso produtor da região está querendo saber também. É o momento agora, a sequência desses próximos 3 meses do clima e a sequência para o ano. Nós estamos em Laninha. Essa Laninha está muito parecida com a de 2005, 2006. 2005, 2006 ela continuou. Agora em 2021 ela vai continuar para o ano que vem. Como é que vai ser a média de chuva durante esse ano? Vai recuperar os recursos? As barragens estão todas muito baixas, a maioria com pouca água, vai precisar recuperar para o próximo ciclo da lavoura. E também quero que o senhor entenda que o produtor, ele faz, a maioria deles, se não a sua totalidade, eles fazem seus prognósticos por uma cultura. Simplesmente para o ciclo de uma cultura, de 5, 6 meses, aí eles acompanham o clima. E mais a longo prazo, eles precisam aprender a acompanhar. Por exemplo, está diretamente, como eu falei outra vez com o senhor, ligado os preços de todas as commodities agrícolas. A soja sobe, o trigo sobe, o milho sobe, o arroz sobe na mesma curva. E nós dependemos muito, os preços brasileiros vão depender muito da colheita dos Estados Unidos, tanto da soja, do trigo e do arroz. Como vai ser também o clima a partir lá que eles começam o plantio agora, março, abril e maio, vamos dizer assim, e colhem em agosto, especificamente para a nossa região, Molhão. Se os Estados Unidos tiver dificuldade de colheitas este ano, nós teremos uma projeção de preços melhores para o segundo semestre. É nisso que nós queremos entender a nossa colocação hoje, professor. Muito bem, Gilberto. Prazer estar com você novamente. Vamos deixar claro o seguinte, embora a mídia tenha dito que temos um Laninha, na realidade não temos um Laninha, né? Nós temos, o Pacífico ficou um pouco frio, não muito, porém a atmosfera ela não se acoplou às águas frias, ou seja, o comportamento da circulação atmosférica não é de um Laninha clássico. Portanto, embora as águas do Pacífico tenham ficado um pouco frias, mas a atmosfera não está se comportando como se fosse um Laninha. O que nós temos, na realidade, é uma circulação fora da região tropical, no caso do hemisfério norte, em que as massas de ar polar, já desde outubro, elas estão varrendo o Canadá, os Estados Unidos, o México, e tem chegado até a costa norte da América do Sul, uma região equatorial. Então, o que acontece é que, com o abaixamento da pressão atmosférica,
mais baixa do que o normal na região equatorial, cria uma diferença de pressão entre o sul do Brasil e a região equatorial, cria uma diferença de pressão maior e com isso acelera as frentes frias que passam pelo Rio Grande do Sul muito rapidamente e deixam pouca chuva. Então aí chegamos no ponto que isso só vai mudar quando o inverno, vamos pegar os Estados Unidos como referência, quando o inverno nos Estados Unidos ficar mais, ou acabar, né? Porque teoricamente, hoje, dia 20 de março, acaba o inverno lá. Tá? E começaria a primavera no hemisfério norte. Para nós, está acabando o verão e começa o outono. Então, quando o inverno terminar, que ainda não está, agora de manhã mesmo verifiquei as temperaturas, e na região do chamado Corn Belt, o cinturão do milho, que pega estados grandes produtores como Illinois, Ohio, Iowa, ainda as temperaturas estão próximas de zero. Tá? Então, é possível que realmente o inverno lá nos Estados Unidos se estique um pouco mais. E enquanto ele estiver nesse tipo de situação, o Rio Grande do Sul, de maneira geral, sofre, né? Então, nós tivemos um fevereiro com chuvas abaixo da média. Março também deve ficar com chuvas abaixo da média, de maneira geral, principalmente aí próximo da fronteira, Uruguaiana, Dom Pedrito, Bagé, deve ficar com chuvas abaixo da normal em março. Depois, pela minha previsão, abril e maio chove bem, sem grandes problemas. Então, vocês teriam aí as chuvas restabelecidas já nesse próximo trimestre de abril, maio e junho, sendo que possivelmente junho seja um período talvez um pouco mais seco, mas certamente bom, pode ser mais seco, mas um pouco mais para o lado da fronteira leste, né? É possível que aí a região do sudoeste, Alegrete, Uruguaiana, não tenha problema nenhum em julho. Mas, de maneira geral, no trimestre abril, maio e junho, não vejo grandes problemas para vocês. Ao contrário, deve se restabelecer e deve chover, inclusive, acima da média nesse período. Com relação aos Estados Unidos, obviamente, se o inverno permanecer um pouquinho mais de tempo, como você mesmo lembrou, já está na época, né, de eles começarem a plantar. Então, se o inverno permanecer um pouco mais tempo, umas 2 a 3 semanas, do que deve, o solo deve permanecer congelado lá. E no que aconteceu anteriormente, mais recentemente, em 2019, foi que o solo estava congelado e depois começou a chover. E excesso de chuva, ou chuva em cima de solo congelado, dá lama, né? Então, muita gente perdeu a janela de plantio do milho e da soja lá. E, com isso, ao plantar, quem plantou arrisca já, antes da colheita, já ter geadas antecipadas em final de agosto, setembro e até nevascas em setembro, de tal forma que, sim, eu espero que neste ano de 2021, a safra 2021, infelizmente nós só vamos saber realmente os resultados lá para novembro deste ano, mas eu espero que haja uma quebra na safra americana. Lembrando o seguinte, que como são grandes produtores
de grãos, cerca de 350 milhões de toneladas, um ponto percentual que seja na quebra da safra americana já representa 3 milhões e meio de toneladas que não vão chegar ao mercado. De tal forma que se houver uma pequena quebra, digamos de 5%, já chega praticamente a 20 milhões de toneladas, né? Então, eu espero que realmente, pelas condições de inverno que nós tivemos, como eu disse, que já começaram já em outubro do ano passado, eu espero que realmente a safra americana tenha uma quebra aí em torno de 5%. Mas não é só os Estados Unidos, é o hemisfério norte como um todo que está passando por um inverno bastante rigoroso. Nesse caso, a comunidade europeia também deve ser afetada com a quebra em suas safras e também a China, claro, né? A China, ela colhe aí, em média, 15 milhões de toneladas de soja. Se ela tiver uma quebra, ela colhe 15 milhões de toneladas de soja, mas precisa de 90, 95. Então ela importa o restante, ela importa os 80 milhões de toneladas de soja. E aí é claro que se ela tiver uma pequena quebra que seja, ela vai ter que importar mais. Também a China é um grande produtor de milho. E nessas circunstâncias, atrasando o plantio, também pode ter a quebra na safra do milho. Então, eu diria o seguinte, para o produtor, de maneira geral, eu entendo que a safra de 2021 já foi completamente comercializada, mas quem puder segurar, não comercialize antecipadamente a safra de 2022, porque sim, há uma perspectiva muito boa de que haja quebra nas safras no hemisfério norte como um todo, em particular nos Estados Unidos. Então, quem puder segurar, de alguma forma, não comercializar a safra de 2022, segure, porque os preços devem continuar em alta, né? Em função dessa quebra em potencial que deve ocorrer nos Estados Unidos e na China, Gilberto. Então, resumindo, acho que o restante ainda de março pode continuar com chuvas abaixo do normal, praticamente aí na região da fronteira, né? Fronteira do sudoeste, Alegrete, Uruguaiana, Dom Pedrito. E depois, abril, maio e junho, as chuvas devem se restabelecer e, pela minha previsão, ficar, inclusive, acima da média aí, nesse período, recuperando o déficit que teve durante esse período de fevereiro e março, Gilberto. Eu não entendi bem. Qual é o período que o senhor acredita que se recupera agora aqui para nós? A partir de qual é os meses? Eu diria que normalmente o que se espera é que se você está tendo um mês de março abaixo da média, eu diria que ainda pode levar umas 2 a 3 semanas com chuvas abaixo da média aí para a região da fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul. Em que o trimestre abril, maio e junho deve ter chuvas acima da média para vocês aí. Entendeu ou não? Entendi, agora entendi.
porque tem esse detalhe, né? Nós precisamos que aqui na nossa região, para nós recuperar as barragens, o nosso reservatório, aí nós precisamos uma média aí durante o ano em torno de 1.800 milímetros, 1.500, e então se nós tiver uma média em torno de 1.200, 1.300 e não chover num curto período, não enche. Se chover durante todo o ano, for chover, porque o que aconteceu agora no mês de dezembro e janeiro? Foi chovendo, toda semana chovia, mas 50, 60 milímetros, e isso não acumula água. Nós damos uma chuva de 150, 200 milímetros em um dia, 2 dias, para acumular água no nosso reservatório. Então, eu diria que eu, sinceramente, não posso prever a intensidade de chuva, o volume de cada chuva em si. Mas eu diria que, na média, no acumulado mensal, abril, maio e junho, em cada mês, deve chover acima da média. Claro. Então, nesse caso, eu diria que, sim, existe grande chance de vocês recuperarem as barragens, o enchimento das barragens nesse período. Claro. E como eu disse, há também grande possibilidade de um inverno no hemisfério norte se esticar e os estados produtores do norte, nos Estados Unidos, Iowa, Ohio, Illinois, podem então sofrer um atraso, né, no plantio, que deve levar a uma quebra da safra americana de 2021. E repito, a minha recomendação é para o produtor rural, se ele puder segurar e não comercializar a safra de 2022, ele que segure, porque existe chance dessa quebra da safra americana e, consequentemente, os preços vão permanecer em alta. Ok? Ok. Para nós esclarecer bem aos produtores, eu preciso assim, agora nós vamos, porque esta situação é para a soja e para o milho. Só que o produtor nosso tem que entender que se a soja valer, o arroz vale junto. Se o milho valer, o arroz vale junto. E o senhor falou muito bem aí sobre a Europa e a China, a Ásia, vamos falar assim. A Ásia também está sofrendo com o clima, a Europa também e a América do Norte também está sofrendo nesse momento. Então, por exemplo, assim, para o nosso produtor saber, professor Mulhão, a China e a Índia aumentaram no mês de janeiro e fevereiro o consumo de trigo por causa do milho, que o milho está muito caro, está mais escasso, coisa e tal. Então, por causa da oferta do milho, estão consumindo mais trigo. E com isso é uma cadeia, porque também o arroz se valoriza nesta cadeia toda. Então, o produtor não pode vender a sua soja antecipado, vamos falar bem claro, o seu milho antecipado, porque tem esse risco que o senhor está falando muito bem. E o arroz ele vai junto neste barco. A minha pergunta é o seguinte: como é que está a região mais sul dos Estados Unidos, aí que pega o Vale do Mississippi até Louisiana, que é a parte do arroz? Como é que o senhor vê o plantio deles agora para abril e maio? Tem chuva lá, não tem? Bom, realmente a previsão era nesse período agora de março, né, eles terem chuvas abaixo da média dessa região mais ao sul, né? Então, dessa região mais ao sul, como você bem falou, não importa tanto assim a temperatura, quer dizer, é importante porque, na realidade, nós fizemos, nesse ano lá nos Estados Unidos,
O Texas, por exemplo, que é um estado mais ao sul, já no Golfo do México, passou por um inverno muito acentuado, né, com temperaturas extremamente baixas, e não é realmente comum para os Estados Unidos. Então, os estados mais ao sul, eles estão também tiveram temperaturas baixas, mas a previsão, vamos dizer assim, do Climate Prediction Center, do Centro de Previsão de Clima americano, é que a seca, vamos dizer, a estiagem permaneça nesses próximos 3 meses, abril, maio e junho, permaneça mais do lado oeste americano, pegando estados como Dakota do Norte, Dakota do Sul, daí Kentucky, daí para o Pacífico. E que esses estados que você mencionou, que fazem parte da bacia do Mississippi, em princípio, eles não teriam, digamos assim, chuvas normais, né? Não excesso de chuva, mas chuvas normais para essa região, agora nesses próximos 3 meses, abril, maio e junho. Então, não vejo, pelo menos pela previsão que é feita pelo CPC, pelo Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, não se vê assim uma possibilidade de se ter um período seco para esses estados que estão no centro, no meio leste americano para a costa leste do Atlântico. Então deve ser chuvas normais lá e seco ou chuvas abaixo da normal, previsão, para os estados do oeste. Pegando aí o meio oeste, como eu disse, Dakota Norte, Dakota Sul, Kentucky, em direção ao Pacífico. E também não são lá grandes produtores, né? Então, é que é o seguinte, para o senhor entender a minha pergunta e a minha colocação. É que, baixando aí Missouri, o delta do Mississippi, até aqui na costa do Golfo, é a região que planta 70% do arroz americano. Esse 70% do arroz plantado, do arroz americano, é o arroz longo, porque nos outros 30% é o arroz médio e curto, o arroz mais para nicho de mercado, para a Coreia do Norte, para o Japão. O nosso arroz, igual ao nosso, é plantado nesse coisa aí. Se tiver um clima normal para eles, vamos dizer assim, em 2009, os Estados Unidos aumentou 7% a área de sua colheita. Em 2010, eles aumentaram 23% a área de arroz. Ora, aqueles 2 anos foi top de preço das commodities. O que eu quero visualizar? Que neste momento, o ano passado, os Estados Unidos plantou 5% a mais a sua área de arroz. Então, se eles terão um clima normal, eles poderão aumentar mais a área do arroz. Porque, de novo, estamos com os preços em bons patamares das commodities agrícolas, certo? Com isto, eles plantando mais arroz, nós temos que saber, aqui, que estamos no arroz, que quando chegar lá em outubro, novembro, nós temos o resultado da colheita deles. E que daqui a pouco o produtor tem que estar atento a isto para sonhar com um preço mais alto ou um pouco mais baixo. Claro que o preço das commodities agrícolas, o preço do arroz, está numa situação excelente. Mas é só para nós não termos como é que eu vou dizer assim, o produtor fazer investimento demais, porque em 2021 o arroz está valendo, e 2022, quando nós colher lá em março, que é o ano que vem,
Nós, nesta época, estaremos colhendo de novo. Se o produtor for muito eufórico agora, e neste ano, e plantar, vamos estar colhendo logo depois de uma grande colheita americana. O senhor entendeu o meu raciocínio? Entendi. O ponto que eu vejo é o seguinte. O que pode acontecer lá é a mesma coisa que aconteceu para vocês aí. Se as massas de ar polar, as frentes frias do hemisfério norte, continuarem chegando até a região equatorial, e para isso a circulação atmosférica no hemisfério norte, fora da região tropical, parece que está propícia a ser dessa forma. Se essas massas de ar polar continuarem com o mesmo desempenho, a mesma formação que tem acontecido desde outubro, como eu disse, é bem provável, eles vão estar com esses estados mais ao sul, eles vão estar com chuvas em torno da média, porém do lado mais baixo, ou seja, as massas de ar polar, as frentes frias, vão passar muito rapidamente pela região e produzir menos chuva do que o normal. Então, eu espero que também essa sua preocupação de que eles venham a produzir muito, no caso do arroz, eu espero que ela não se concretize. As chuvas devem estar de normal para abaixo da normal em função da circulação atmosférica no hemisfério norte. Como também quero alertar a todos aí que, em geral, quando nós temos um inverno rigoroso, como é o caso que está acontecendo lá no hemisfério norte, nesse período de dezembro a março, em geral, o inverno na América do Sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, também é um inverno rigoroso. Então, vocês devem se preparar para ter possivelmente umas 2 ou 3 massas de ar polar que venham a derrubar as temperaturas abaixo de zero durante esse período de junho até possivelmente esticado agosto. Então, prepare-se, porque deve ter uns 2 ou 3 eventos de temperaturas muito baixas. Terras altas têm risco de já ter geada já a partir de maio, tá? Então tem que lembrar que quem está em terras altas, acima de 600, 700 metros de altitude com relação ao nível do mar, também tem que se preparar e pode ter geadas já antecipadas. E de maneira geral, quando isso acontece, eu lembro que nós estudamos a produtividade da soja no Rio Grande do Sul há muito tempo atrás. O artigo acho que foi publicado em 1987. E o que nós percebemos foi que há anos em que o inverno ocorre, como é o caso desse inverno que deve ocorrer agora, em que as temperaturas permanecem abaixo da média até dezembro, tá? É claro que o risco de geada diminui a partir de setembro, outubro, particularmente nas terras baixas. Mas vocês têm que se preparar, porque não é questão do inverno ser rigoroso. A rigor você pode fechar os 90 dias de inverno, pegar a temperatura mínima, tomar tudo e dividir por 90 e chegar à conclusão que a temperatura mínima ela esteve acima da média das mínimas, né? Todas as mínimas, as médias históricas. O que mata a planta não é o inverno um pouco mais frio como um todo. O que mata a planta são esses eventos de tempo, essas entradas de massas de ar polar
frentes frias, que pode ocorrer 2 ou 3 episódios nesse inverno agora e já começar antecipadamente no final de maio. Então, sob o ponto de vista dos Estados Unidos, eu diria que eles devem passar pelo mesmo problema que vocês tiveram aí, só que, obviamente, com a defasagem de 6 meses. Ou seja, a continuar esse tipo de configuração da circulação atmosférica no hemisfério norte, em que as massas de ar polar, as frentes frias, estão varrendo os Estados Unidos todinho, o México, o Caribe, e chegando até a costa norte do Brasil, até a região equatorial. Essa região, no Vale do Mississippi, os estados mais ao sul, elas devem ter também um clima um pouco mais seco do que o normal. Embora a previsão deles seja de normalidade, mas eu, particularmente, acho que eles vão ter, sim, um período chuvoso abaixo da média. Não vai ser tão seco, mas pode sim haver restrição nos recursos hídricos existentes e possivelmente a produção do arroz, nesse caso, como você mencionou, ela pode ser afetada. Então, para o produtor rural, eu diria que, o produtor agrícola, eu diria que se puder segurar e não comercializar a safra de 2022 antecipadamente, eu faça, porque os preços devem permanecer em alta em função dessa possível quebra na safra americana. Ao longo do tempo, nós vamos estar acompanhando, vamos estar monitorando para ver o que acontece com o tempo e o clima lá. Mas há uma grande chance, sim, de se ter uma quebra, tanto na soja como no milho. E, como eu disse, se essas frentes frias continuarem no mesmo comportamento, na mesma configuração que tem ocorrido desde outubro do ano passado, então há a possibilidade de todos esses estados mais ao sul também terem chuva abaixo da normal. Gilberto. Professor, estou bastante satisfeito, só vou dar um recado agora para o produtor. Produtores, os senhores estão, todos que estão nos ouvindo, como é previsível, conforme o professor Molhão está falando, como a gente tem uma previsão analisando o contexto do clima para a nossa produção. Por exemplo, 2009 e 2010, quando eu comentei que os Estados Unidos produziam mais área, 2010 nós tivemos bons preços aqui, embora que os Estados Unidos colheu lá, só que em 2011, porque os Estados Unidos terminou de colher em outubro, novembro, e nós começamos a colher no Mercosul em janeiro, fevereiro e março, acumulou as duas safras, nós em 2011 tivemos preços muito baixos do arroz. O meu alerta é o seguinte, senhores produtores, nós temos que observar cada 3 meses, 4 meses, ouvir o professor Molhão, entender o que está acontecendo no clima, para nós projetar a nossa safra de arroz. Eu não estou preocupado, e o professor Molhão, senhores ouvintes, foi muito assertivo e agora também muito enfático no dizer que este ano estamos tranquilos. Mas a minha preocupação é com aqueles que se empolgam, investem demais, produzem muito este ano que vem, para 2022, e nós lá na safra de 2022 poderemos ter o reflexo. Por isto, temos que observar e ir atrás das informações, principalmente com o nosso professor Molhão. Muito obrigado, professor, e um abraço de minha voz. Vamos passar para a jornalista aqui. Obrigada, professor, mais uma vez por nos atender, suas informações importantíssimas aqui, os produtores já estavam aguardando e com certeza entraremos em contato daqui uns 2, 3 meses, não é mesmo, Gilberto, para o senhor passar mais informações para a gente.
É importante, então, o produtor lembrar desse aspecto que é fundamental e que, tendo possibilidade, não comercializar antecipadamente a safra de 2022, repito, porque existe grande chance de haver quebra na safra americana, tanto na soja do milho. Eu não tinha me preocupado muito com o arroz, mas o Gilberto trouxe isso à atenção, e é provável que também eles tenham lá um período de abril a junho com chuvas abaixo do normal para essa região produtora do arroz. Portanto, segurem a safra de 2022, não comercializem, porque os preços devem permanecer em alta. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês e estar levando, dentro do possível, a melhor informação que a gente possa ter. É muito difícil você prever clima, muito difícil você prever as situações de tempo severas, seja ele frio ou seja excesso de chuva, mas a gente faz o que pode, olhando principalmente, como eu disse, a minha previsão ela não é feita com modelos de clima, porque os modelos de clima eles não reproduzem adequadamente o clima atual, tá? Então, como eu disse, código de computador, são programas de computador que não conseguem reproduzir os fenômenos atmosféricos fisicamente da maneira como a natureza o faz. A minha previsão é por similaridade, ou seja, olho como estão principalmente os oceanos globalmente, porque os oceanos constituem 71% da superfície desse planeta e eles são o grande fator, o grande controlador do nosso clima. Então, eu olho principalmente a temperatura dos oceanos e depois escolho, no passado, um ano semelhante a isso e uso os dados que foram observados no passado. No caso, o Gilberto mencionou, estamos com um ano semelhante a 2005 e, com isso, faço a minha previsão. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês, mas lembrar que é uma previsão. Ninguém tem bola de cristal. Uma boa tarde para todos e um bom final de semana. E segurem, não comercializem a safra de 2022. Muito obrigada, professor. Bom final de semana para o senhor e sua família. Ok, um abraço para todos. 12h47, você está ouvindo o Cidade Rural e acabamos de conversar com o professor doutor em meteorologia, Luiz Carlos Molion, que traz aí sua informação precisa, com assertividade sobre essa questão toda climatológica que influencia a todos nós, principalmente aos nossos produtores e produtoras. Mais uma vez, Cidade Rural trazendo a informação que o produtor precisa. Marcelo Castro, vamos ao intervalo e voltamos já que tem muita informação aqui. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Senhor associado e produtor, somos a CAAL e temos um compromisso: receber e armazenar o arroz com eficiência e rapidez. As nossas equipes estão preparadas e a unidade industrial pronta para esta safra. Somos centenas de pessoas comprometidas com você. Somos a CAAL. Juntos somos fortes.
Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades e trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, Rede Origem. Neste mês de março, o TRR Caverá completa 40 anos ao lado do produtor rural. São 4 décadas fornecendo o melhor em óleo diesel, graxas e lubrificantes, para que o agronegócio de Alegrete e região nunca deixe de prosperar. Infelizmente, não poderemos comemorar como gostaríamos, mas deixamos registrado nosso profundo agradecimento a todos os amigos e clientes que há tantos anos seguem fiéis ao nosso comprometimento com o campo. Seguiremos firmes a escrever nossa história. TRR Caverá, há 40 anos ao lado do homem do campo. 12 horas e 50 minutos, você está ouvindo Cidade Rural, 25 graus aqui na Praça Oswaldo Aranha. Seguimos com mais informações, faz uns 30 minutos, Antônio da Luz, que conversamos na última semana, economista do sistema Farsul, e traz mais uma boa notícia agora para os pecuaristas do fim do desconto de 2% do frio feito pela indústria frigorífica sobre os pecuaristas. Aqui no seu Facebook, vou dar um abraço para ele. Ele fala deste trabalho genuíno, de classe, como nós tínhamos falado na semana passada, da Farsul. E ele comenta também que a Farsul e os seus sindicatos, somente essa medida valeria no bolso dos produtores a cada ano o equivalente a 15 anos de contribuição sindical obrigatória. Ou seja, se o sistema não fizesse mais nada nos próximos 15 anos, estaria pago, e ele pede reflexão. Então, quem quiser saber mais informações está à disposição, provavelmente no site da Farsul ou no Facebook do Antônio da Luz. 12 horas e 52 minutos, Gilberto vai falar mais um pouco do arroz, temos a comercialização, mas antes eu quero agradecer a nossa amiga gringa e as suas irmãs lá do Mariano Pinto. Ganhei uma camiseta. Muito obrigada, recebi agora daquele projeto que nós falamos aqui no início do mês, Semeando Vidas, que também tem o apoio da Associação de Moradores de Massambará, de Alegrete e Itaqui. Estou muito feliz, gringa, recebi agora. E também, pelos teus quitutes que tu fazes aí no Mariano Pinto, obrigada para ti e toda a tua família. Gilberto, comercialização. Bom, produtores, a questão do arroz, eu disse o seguinte essa semana para o CPEA, que está forte, firme e líquido o arroz. O que quer dizer forte? Estamos no forte da colheita, no pico da safra. 31% era colhida no estado, peguei agora a informação. E na fronteira? Na fronteira estamos com 42%. 42%. Então nós estamos no pico da safra. À frente dos outros. Firme por quê? Porque os preços estão firmes subindo. Pararam de baixar, estão firmes subindo. E líquido por quê? Porque tem liquidez. Tu fala em vender, tem comprador e estão te pagando à vista. Então o CPEA me consultou, eu digo, forte, firme e líquido. Seguinte, tentaram, como sempre, o mercado ele é autônomo e tentou que o arroz baixasse. E na média do estado o preço mais baixo foi 44. Depois da semana passada ele subiu R$1, Cíntia, de 44,60 veio para 55, 84, não 40, pessoal.
De 84,60 ele veio para 85,70 e hoje, e essa semana, ele subiu mais R$1. Ele subiu R$1 a semana passada e R$1 essa semana, em média. E as empresas, os mercadistas estão indo atrás, começaram a comprar a semana passada, essa semana, bastante arroz das beneficiadoras, porque precisam se estocar. Com certeza o mercado vai ser comprador, o mercado, eu falo, os mercadistas, os supermercados vão ser comprador, porque outubro, novembro, dezembro, janeiro, eles adquiriram pouca mercadoria. Eles compraram muito no primeiro semestre do ano passado, no segundo semestre venderam mais, e agora, com certeza, no mês estavam esperando o preço baixar, porque havia comentário que podia chegar a 70, como não baixou e está começando a voltar a subir, com certeza vai ter, sim, uma grande procura de arroz nesse próximo mês de abril. Então, eu digo para os produtores, calma, tranquilidade, que as coisas vão. Estamos colhendo bem, todo mundo está contente com as colheitas, então, as colheitas estão normal, bem, o tempo está ajudando. Qual é a média, Gilberto? Segue o... Mas, olha, a média a gente não sabe muito, né, Cíntia, porque... A gente falou que media em 10, né, aqui, como em Uruguaiana. No início, sempre nós vamos colher mais. O problema é agora, no mês de abril, que tem muita, tem colheitas muito atrasadas esse ano, assim, porque como o clima atrapalhou lá, nasceu, não nasceu, banharam para nascer, então a colheita vai ser um pouco mais extensa esse ano. E nós vamos ter, no segundo momento, um arroz com um maior problema. Os primeiros, que foi feito o manejo certinho, estão colhendo bem. Mas isso é normal. Ano que nem este ano seco, é normal, ano de laninha, é normal nós colhermos mais. Então, está dentro da média que a gente sempre colheu, anos bons. Tá certo, então. 12 horas e 56 minutos, você está ouvindo Cidade Rural. Vamos mandar os abraços, né? O gerente da Rádio Tia Alegrete, Carlos Conrad, a Eni Chagas, a Ilane Londero, a Zena Concifortes, também a dona Odete Pileco, que está sempre aqui ligadinha no nosso Cidade Rural. E o meu João Ulisses já chega aqui para o seu mensageiro rural. E devido a todas as coisas que estão acontecendo no planeta, e em especial aqui ao nosso Alegrete, vamos fazer um minuto de silêncio, né, por todas essas mortes que vêm acontecendo, amigos, familiares, produtores rurais, pessoas todas importantes da nossa comunidade. E mais uma vez nós vamos prestar a nossa solidariedade a todas as famílias, a todos os alegretenses. Graças a Deus as vacinas correndo bem, o pessoal se vacinando, as vacinas chegando, tendo todo mundo aí se colocando à disposição. As equipes de saúde, a gente sabe que estão todos cansados, muitas vezes as pessoas às vezes nem sabem o que vão fazer, de tantas pessoas pedindo ajuda. Enfim, seguimos em solidariedade. Peço de coração a todos orações sempre, para que todos nós possamos nos ajudar, e com certeza isso vai passar. Muita fé e amor no coração. Obrigada pela audiência de todos que estão aqui no sábado. Voltamos no próximo sábado. E Marcelo, peço a gentileza agora, o nosso minuto aí de silêncio pelas vítimas aí causadas pelo Covid.
ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio Tchê Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança.